InovaCast Guarulhos, conectando mentes criativas, gerando inovação. Quer saber o que rola em Guarulhos, no Brasil e no mundo? O InovaCast traz tudo para você, com análises e bate-papos que vão além da notícia. Siga-nos nas redes sociais. Na FMG todo dia é vitória, é chance de escrever a sua nova história. Saber que transforma, te faz avançar, inteligência que brilha, te leva a voar. FMG, vem crescer, vem aprender. FMG, seu sucesso vai nascer. FMG, seu futuro vai brilhar. FMG, esse é o seu lugar. É prática, é vida, é viver de verdade, um sonho que vira a sua realidade. Na FMG você pode acreditar, seu talento é poder, é hora de usar. Transforma, descobre, o futuro é você. Transforma, descobre, o futuro é você. Transforma, descobre, FMG é saber. FMG, Vem crescer, vem aprender. FMG, inteligência pra vencer. FMG. Faculdade Metropolitana de Guarulhos. Na FMG, cada aluno é único. Ensino artesanal, relação próxima entre estudantes e professores experientes. Pertencer, existir, inspirar. A melhor estrutura de ensino com mensalidade que você pode pagar. Na FMG, cada aluno é único. Ensino artesanal com relação próxima entre estudantes e professores experientes. O sucesso começa na educação. Faculdade Metropolitana de Guarulhos. Pertencer, existir e inspirar. Olá, boa noite a todos. É eu, Marcos Vinícius, Maria Eduarda aqui no InovaCast Guarulhos, mais uma vez no ar para você aí. E lembrando que eu vou pedir que você deixe seu like, comente, compartilhe e se inscreva no nosso canal. É de graça, tá bom, gente? E também estamos no Novembro Azul, saúde do homem aí, tá? Gente, vamos se cuidar aí, vamos procurar um médico, vamos se prevenir. Exercício e alimentação é a melhor coisa que tem, tá bom, gente? Hoje eu tô aqui com uma convidada especial, ela é a Mayara Queiroz, ela é enfermeira, é escritora e é empresária no ramo de edição de livro. Tem uma editora aí, tá bom, gente? Vamos conversar, tem livros escritos aí e vamos falar com ela já já. E lembrando que quinta-feira teremos os professores aí, tá bom, gente? O Gustavo e o Leandro, muito inteligentes meninos aí, estudiosos demais, 25 anos cada um. Vocês vão ver que incrível esse episódio deles aí. Durou 2 horas, nós vamos dividir em 2 partes, tá bom, gente? E eu peço a vocês que acompanhem aí, tá bom? Comente e compartilhe com o pessoal, é muito interessante. E eu vou falar com a Mayara agora, que ela está aqui. Boa noite, Mayara. Boa noite, é uma satisfação estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. E eu tenho certeza que vai ser um momento muito produtivo. Ah, com certeza. Mayara, os nossos seguidores querem te conhecer. A Mayara, quem é a Mayara? Formação? Bom, vamos lá. Mayara, filha do Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso. A Mayara é uma mulher que vem vivendo uma disrupção de mentalidade em todas as áreas da vida, de fato. A Mayara cresceu com a visão de uma formação profissional, então me formei na área da saúde, enfermeira. Atuei na época por 8 anos, fui gestora num hospital de grande porte em Fortaleza, liderava ali em torno de 200 pessoas. Trabalhei na terapia intensiva, a famosa UTI, né? E de lá fiz uma transição de carreira, que eu acredito que é um pouquinho do que a gente vai conseguir trazer aqui para o pessoal de casa. E dessa transição, hoje, né, eu sou empresária, hoje eu atuo no ramo editorial, é um dos nichos.
e eu tenho uma editora de livros. Então, não somente escritora, mas também ajudo, né? Eu e minha equipe ajudamos outras pessoas a produzirem as suas obras e a traçar uma linha de legado em toda a humanidade. Só voltando na enfermagem, Mayara, você falou que trabalhou muito tempo na UTI, né? Isso. Como que é esse trabalho, Mayara? De você como que se fala? Pegar um carinho pela pessoa e você vê a pessoa ali, doente, numa situação complicada. Qual que é o sentimento? Eu vou falar para você que no começo da minha atuação profissional eu sofri bastante. Não que depois não, mas a gente acaba trabalhando ali uma inteligência emocional, né? Certo. Então, no começo, os primeiros casos, os primeiros pacientes que infelizmente a gente veio a perder, isso mexeu muito emocionalmente comigo. Só que a gente chega numa bifurcação, numa linha de decisão a ser tomada. Ou a gente aprende a controlar, a trabalhar nossas emoções, ou emocionalmente falando, aquilo vai atrapalhar de forma que até o nosso trabalho ele vai ser influenciado negativamente, claro. Então, eu comecei a gerir minhas emoções, a entendê-las, e claro, sempre trabalhando uma linha de autocuidado e cuidado com os meus pacientes, mas mantendo a clareza de que são pacientes, que alguns, infelizmente, não vão sair dali com vida, e outros, graças a Deus, até muitos improváveis, mas saíram de lá andando e com qualidade de vida. Então, aprendi ao longo dessa trajetória a gerir essas emoções e depois não só a trabalhar em mim, mas ajudar a minha equipe, a outras pessoas, né, que eram lideradas por mim, a ter essa gestão das emoções. E você deixou de trabalhar no hospital? Quanto tempo faz? Já fazem 4 anos e meio, mais ou menos. Mas você chegou a pegar a época do Covid? Pegou? Peguei a época do Covid. Complicado, né? Bastante. Ali foi uma linha bem desafiadora para todas as pessoas da área da saúde, não só para a área da saúde, a gente sabe, né? Mas para nós que estávamos ali na linha de frente, eu particularmente tanto estava na assistência em um hospital, quanto também era gestora em um outro hospital, liderando ali um pouco mais de 200 pessoas. Então, eu tive que aprender a gerir num nível um pouco mais elevado as minhas emoções, a trabalhar isso da melhor forma possível. Na parte da UTI, a gente lidava ali com as pessoas emocionalmente muito mais abaladas do que o normal, até pela pandemia, né? Tudo isso que vinha acarretando. E também no hospital em que eu era gestora, trabalhar essas emoções dos meus colaboradores e das famílias, né? Dos pacientes. A gente teve uma linha ali de óbitos, infelizmente, grande, né? Não só lá, mas em todo o local. Então, foi um momento bem intenso, mas eu falo para você que foi um momento também de muito aprendizado. Afinal de contas, tudo é percepção, né? A forma que nós enxergamos aquela situação. Então, hoje eu vejo como muito aprendizado, com muito amadurecimento. Então, com certeza, foi um divisor de águas de mentalidade, de vida em todos os cenários. Perfeito, perfeito. E, Mayara, quando você resolveu partir para a editora, foi primeiro escrevendo ou foi a editora primeiro? Primeiro, a experiência. Na realidade, eu nunca imaginei trabalhar no ramo editorial. Eu tinha minha formação, eu tenho pós-graduação, tenho MBA. Então, assim, intelectualmente falando, ok, estava numa linha de crescimento muito bacana, mas não imaginava nem ser escritora, quanto menos ser editora. Então, na minha transição de vida, né, geograficamente, vim de Fortaleza para São Paulo, acabei trabalhando a questão do empreendedorismo em outro nicho de atuação. Meu primeiro negócio foi um e-commerce, até que depois, eu digo que as surpresas de Deus são fantásticas, né? Sim. Eu acabei tendo muita proximidade e contato no ecossistema do Pablo Marçal, que algumas pessoas devem conhecer. Sim, que é um mentor, né, bem conhecido no país. E dali eu tive a oportunidade de ter mais contato e mais vínculo dentro da editora dele. Então, passei a ter essa experiência junto à equipe. Ali eu era mentorada do Pablo também, e ele tinha lançado para nós o desafio de escrever um livro dentro daquele ano da mentoria. Eu tinha começado a escrever, mas confesso que eu tinha deixado um pouquinho de lado. Até que nesse momento em que eu estava ali na equipe, uma das pessoas da equipe falou para a gente, olha, vai ter um desafio para que num determinado dia, era finalzinho de novembro daquele ano, todos nós tenhamos os nossos livros sendo publicados aqui na plataforma internacional do Pablo. Era um evento que ia ter,
e foi lançado esse desafio, todo mundo tem que fazer. Como eu já tinha começado o livro, fiquei tranquila, só que quando eu fui ver, eu tinha escrito acho que uns 2 capítulos. Certo. Ou seja, eu não tinha nem concluído o conteúdo, quiçá a capa, diagramação, revisões, etc. E foi bem bacana, porque ali todos nós nos unimos e todos nós conseguimos concluir em um tempo hábil, assim, extraordinário, em torno ali de 10, 15 dias mais ou menos. E sim, graças a Deus, eu consegui cumprir essa meta. No dia do lançamento, estava lá no palco e foi onde surgiu o primeiro livro, que se chama Rompimento da Bolha Mental. Esse livro, ele traz um pouco da minha trajetória, minha mudança de mentalidade até aquele dado momento, claro. Inclusive, vou fazer aqui até um spoiler, trazer aqui para vocês. Eu estou escrevendo a segunda versão desse livro. Então, ali em meados de fevereiro, eu vou estar fazendo esse lançamento. A Maiara com, em média, de 3 anos e meio após a publicação do primeiro. Então, quais bolhas mentais eu rompi ao longo desses anos? O que é que mudou na minha mentalidade, na minha percepção? E trazer isso para os leitores, né? Perfeito, perfeito. E falando em Pablo Marçal, como é lidar... porque eu sou fãzaço dele, né? Eu gosto muito dele. Sim. E como que é lidar pessoalmente com ele? O Pablo, assim, o pouco, né, vou dizer assim, contato que eu tive com ele, eu digo que ele é um Pablo no palco e um Pablo fora. O que ele é no palco, ele é não que eles sejam 2 pessoas diferentes, porque o posicionamento é diferente. Exemplo, se eu tiver meu posicionamento aqui no podcast, eu estou gravando. Se eu tiver numa palestra, é de uma outra forma. Se eu tiver numa mentoria individual, por quê? Porque a gente se adequa ao nosso objetivo naquele ambiente, naquele propósito. A mesma forma a comunicação. A minha comunicação numa gravação aqui de podcast é uma, na escrita de um livro é outra, porque o cenário é outro, numa palestra é outra, e assim sucessivamente. Não é que a essência mude, mas o objetivo e o posicionamento para aquele local, ele precisa ser ajustado da melhor forma possível para o objetivo ser cumprido. Então, assim, o Pablo, ele tem uma mentalidade incrível, ele ensina no agir dele, na prática dele, e ele tem uma humildade, ele tem uma forma de conduzir as coisas muito bacana. Por que eu tô falando isso? Porque no palco tem muitas pessoas que até me perguntam, nossa, mas ele é tão ao pé da letra, ele é forte, incisivo, e ele é quando precisa ser. E numa palestra, para você trazer algumas quebras de paradigmas, dar um choque de realidade, é necessário. Por isso que eu estou falando. Depende do objetivo e do ambiente que a gente está. Então, ele precisa ser dessa forma para as pessoas terem um impacto e daí, poxa, peraí, faz sentido o que ele está falando. E daí começar a absorver um conteúdo dele. Você é palestrante também? Também. Ah, que bacana. Eu me arrisco, né, em palestrar em alguns momentos, em alguns locais. Perfeito. E você tem o segundo livro que você escreveu também? Tem um segundo livro. Vou até, se me permite, apresentar aqui. O primeiro livro, Rompimento da Bolha Mental. Então, essa foi a primeira obra, com muito carinho. Eu falo para você, parece um filho, né? A cada livro que a gente escreve. Sim. O segundo, ele se chama Lapidação do Coração. Por que eu falo disso? A palavra, a Bíblia, nos ensina que a boca fala do que o coração está cheio. Então, o que nós estamos falando? A partir do momento que... E essa foi a reflexão que eu trouxe para depois nascer essa obra. Do que nós estamos falando? Se a gente fosse colocar numa balança, as nossas palavras seriam mais positivas ou negativas? E isso vai refletir muito do que nós carregamos em nosso coração. Sim. Só que existe a síndrome de Gabriela, eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. E isso para mim é uma inverdade. Porque você pode sim mudar de mentalidade, renovar sua mente, a própria palavra fala isso. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. A partir do momento que você abre o seu coração para receber novas sementes, novas percepções e aprender novos cenários e novas informações. O conhecimento aplicado, ele se transforma em sabedoria. E para você ter a sabedoria, adquirindo conhecimento, você tem que ler, você tem que absorver outras fontes, porque aquilo que você hoje ainda não é ou não faz, é porque você ainda talvez não sabe que existe e que pode fazer. E eu falo isso por mim. Se eu for olhar para a Maiara de 5 anos atrás e fosse conversar, ela jamais iria imaginar que hoje estaria fazendo, executando as coisas e vivendo o que eu tenho vivido.
Sim. Mas isso porque eu abri meu coração. Então, daí entra lapidação do coração. Lapidação porque também é constante. A gente sempre está no nível de crescimento em todas as áreas da vida. E quando a gente abre o nosso coração para ser transformado, para ser lapidado, a gente consegue ter novos resultados e com isso atingir aquilo que talvez em algum momento seria impossível para nós. Então, daí nasceu esse segundo livro. Que bacana. E aí você tem mais um que é Tenho mais coautora, um. né? O terceiro e o quarto são de coautoria. O terceiro, ele fala, além do toque, os impactos gerados através dos abusos. É um livro de coautoria, onde eu e outras mulheres trouxemos nossas experiências. Isso baseado, independente do tipo de situação e experiência que a pessoa teve, tanto abuso sexual ou psicológico, ou até mesmo os dois. Então, aqui cada uma traz sua experiência, sua realidade, o que fez para mudar, o que é que isso de fato trouxe de transformação para a sua vida e o que você faz com isso. Porque, assim, não é o que fizeram com você, independente do que foi, é aquilo que você faz com o que fizeram com você. Então, a partir do momento que você muda a mentalidade para essa percepção, você consegue atingir níveis totalmente diferentes de posicionamento, de ações e de palavras propriamente ditas. Esse foi o terceiro livro. Perfeito, que bacana. Quantas mulheres escreveram? Nesse foram em torno de 12 mulheres, mais ou menos. 12 mulheres, bacana. mais ou menos. E o próximo? E o quarto livro de coautoria é o Transformação de Mentalidade. Esse livro aqui foram com pessoas, algumas foram mentorados do Pablo, outros não necessariamente, tem terapeutas, tem diversos nichos de atuação. E aqui cada um traz a sua experiência de uma transformação de mentalidade. A gente tem várias. Mas, poxa, qual aquela que foi impactante para você até esse momento? Então, trazer esse relato de experiência, como que você se sentiu naquele período desafiador, o que é que você fez para mudar, quais os sentimentos e percepções, quais os ambientes que você precisou frequentar para ter essa mudança de posicionamento e de resultado. E, claro, tudo começa na mente. Então, quais chaves você precisou virar, como você fez isso, o que é que veio após essa virada de mentalidade. Então, aqui cada coautor traz essa experiência de uma forma muito leve, tranquila e impactante. E você pode dizer a sua experiência? De transformação de mentalidade? Isso. Tem algumas, né? Mas não a do livro, tá? Não. Deixa aí pro pessoal. Para quem quiser ler, isso, adquire. Ele vai passar já onde onde pode ser comprado. Sim. Mas eu gostaria que você falasse alguma. Claro. Vou falar para você a transformação, tem várias, né? Mas uma delas, por exemplo, é o meu posicionamento como uma empreendedora. Por quê? A Maiara de 5 anos atrás, eu falo 5 anos, só para a gente ter uma ideia ali de período, não se imaginava empreendendo. Na realidade, eu estava num nível ali na área da saúde em que praticamente no ápice. Por que eu falo no ápice? Eu era coordenadora, tinha tanta experiência assistencial e a experiência como gestora. E dali, o que seria um outro nível? A parte de gerência. Eu era responsável técnica do hospital, dava suporte em algumas situações na gerência. Então, assim, seria o meu próximo e, teoricamente, na época, pela minha visão do período, meu último passo, digamos assim. E quando algumas pessoas falavam, por que você não empreende? Já pensou em empreender? E eu dizia que não era para mim, que aquilo era absurdo, que aquilo era distante, não fazia sentido. Mas por quê? Primeiro porque eu não tinha pessoas muito próximas a mim que eram empresárias. Tinha no sentido de o chefe, etc. Mas um familiar, alguém próximo, amigo, enfim, não tinha. E na minha percepção, por crenças limitantes, eu não teria possibilidade de passar de onde eu já estava. Então, uma crença mesmo interna. A partir do momento que eu comecei a me abrir para o autoconhecimento, comecei a fazer mentorias. Uma delas foi a do Pablo, a mentoria do Piorano, que inclusive no 2º ou 3º ano eu dei uma aula dentro do Piorano, da mentoria dele, falando em alguns pontos também. Então, essa visão de mentores, essa percepção, a leitura de livros foi simplesmente extraordinária e fundamental para a minha mudança de percepção. Daí eu comecei, poxa, mas será que eu posso empreender? Foi o que é que aconteceu. Eu falo que Deus realmente faz tudo de uma forma muito perfeita. Vim passar férias em São Paulo, minha avó teve uma situação de saúde, vim visitá-la, daí eu tirei em torno de 20 dias de férias. E os meus primos daqui de São Paulo, que já eram empresários, eu comecei a ter contato. Lembra que eu falei? Eu não tinha até então uma pessoa muito próxima
que era Sim. empresário, que pudesse me impulsionar, ou eu entender que de fato é uma realidade mais próxima do que eu pensava. Daí eu comecei a ter esse contato com eles e a gente começou a falar no assunto. E comecei o vírus do empreendedorismo me picou nesse momento, mais do que nunca. Eu, poxa, mas no que é que eu posso empreender? Eles me deram muita força, direcionamento, suporte muito, de forma extraordinária. E daí foi onde eu decidi sair da área da saúde, finalizar minha carreira profissional, né? E começar a empreender. Então, meu primeiro negócio foi um e-commerce. No dia 15 de fevereiro de 2022, ali estava nascendo um primeiro negócio. E essa data ficou marcada porque a pessoa que jamais pensou em empreender deu esse passo. E eu sou muito grata à Maiara daquele período por ela ter se permitido abrir o coração, a mente, para dar esse passo diferente, totalmente fora dos planos até então. Então, essa mudança de mentalidade de quem eu sou, quem eu posso ser, quais os passos que eu posso percorrer, o caminho que eu posso trilhar, quem são as pessoas que eu preciso ter próxima para agregar na vida das pessoas e vice-versa. Então, essa transformação de mentalidade para mim foi a maior, porque daí quando eu me permitia isso, outras coisas foram acontecendo, porque eu acredito muito numa coisa chamada visão progressiva. Se Deus mostrasse para a gente o final do caminho, a gente não iria percorrer. Então, ele vai dando uma visão progressiva igual de carro. Sim. Você vê o final da pista? Não, você tem uma noção. Mas você liga o farol e você vai percorrendo aquele caminho. Então, quanto mais você for caminhando naquela direção, você vai entendendo os propósitos e os ajustes de rota. Então, hoje, eu sou do nicho editorial, tenho essa experiência, tive outras experiências no caminho também, por ter me permitido renovar a minha mente em Cristo e renovar a minha mente a nível de conteúdos e informações que até então eu não tinha. Perfeito, perfeito. E, Maiara, onde o pessoal pode adquirir os livros? Nas minhas redes sociais, lá tem uma página, e nessa página tem alguns links. Então, o meu Instagram, @eu-sou-Maiara-Queiroz. Lá tem todas as informações, livros, todo esse cenário. Perfeito. Gente, tá aí na telinha aí. É só vocês clicarem aí e seguir a Maiara. E se quiser adquirir algum livro dela, é só ir lá e comprar, tá bom, gente? Deve ser muito bom. Maiara, e o empreendedorismo, como que é a editora, como que funciona a sua editora? A editora, eu falo que nós prestamos o serviço começo, meio e fim. Por quê? A pessoa, de repente, ela não sabe o que quer escrever, qual temática ela quer abordar. Por exemplo, uma pessoa de, 60 anos. Poxa, quanto conteúdo essa pessoa tem? Só que um livro não cabe tudo. Inevitavelmente, nós temos diversos livros dentro de nós. Só essa minha mudança de mentalidade para começar a empreender já dá um livro. Então, olha quantas experiências cada um de nós carregamos e que pode sim se tornar um livro. Sim. Então, a gente ajuda nessa estruturação, eu entro com essa mentoria de extração, com essa mentoria, com essa estruturação de conteúdo, com o roteiro que eu crio para essa pessoa, de 4 a 5 horas de gravação, essa pessoa consegue ter um conteúdo de livro pronto. Um livro ali em torno de 120, 140 páginas. Certo. É uma média, né? Uma estimativa. Depois de todo esse conteúdo gravado ou digitado, às vezes tem escritor, né, que gosta de ter essa fluidez digitando, também não tem problema nenhum. Depois desse conteúdo gravado ou digitado, a gente vai para a parte da leitura crítica. Quando é gravado, transcreve. Daí a leitura crítica, que é para poder ver esse material. Quais são os pontos de melhoria que esse conteúdo tem? Quais os pontos que a pessoa falou e não ficou tão claro? Quais os pontos que dá para trazer mais profundidade? Preparação de texto, revisão ortográfica gramatical, diagramação, sinopse, bio, prefácio, todos os textos pormenores, capa, faz, né, um brief da capa e estruturação interna e externa. Ao finalizar, tem o registro do livro, que é importante, que é aquele códigozinho de barras que tem atrás com ISBN. E ao final, você também pode ter os exemplares físicos do livro. Você vai ter o livro no formato físico, o livro no formato PDF e o livro no formato Amazon, que é uma outra configuração. Maiara, quero imprimir 300, 500, 5.000 exemplares. A quantidade que você quiser, a gente consegue fazer também. Então, eu falo que é começo, meio e fim, porque é desde a semente de, poxa, eu quero escrever um livro, até você ter ele fisicamente na sua mão ou digital. Tá, e isso, a gente estava conversando lá fora, não precisa estar presencial, né?
Não, online. Online. Né? Online. Então, assim, já tenho clientes fora do país, inclusive, não precisa ter o presencial para, de fato, fazer isso acontecer. É uma produção editorial, leva em torno ali de 3 a 4 meses, vai depender um pouco do material, do conteúdo, do tempo dedicado do escritor também para fazer isso acontecer, mas uma estimativa de 3 a 4 meses, sim, pode ser 100% no digital, no online. Tá. E qual que é a editora? Como o pessoal acessa lá? Estrelas de Davi. Tem o Instagram também. Estrelas de Davi. Isso. E qual que é o Instagram? É Estrelas de Davi? Editora Estrelas de Davi. Estrelas com S. Ah, perfeito. Então, aí quiserem entrar em contato, manda um direct, aí vocês retornam e aí começa a conversar com a pessoa. Sim, exatamente. A gente conversa, marca uma call, daí eu vou entender o projeto da pessoa, eu faço questão de fazer essas reuniões, porque pela vivência, pela expertise, para a gente entender o que é que faz sentido. Tem pessoas que vêm com dúvida, poxa, eu quero escrever um livro, só não sei se eu vou voltar para a área pessoal, falando da minha história, ou área profissional. Então, eu vou trazer clarezas, fazer perguntas, para a gente entender o cenário dessa pessoa, o momento dessa pessoa, dar esse discernimento e daí entender o projeto, até mesmo para a questão de orçamentos e tudo. Então, a gente precisa ter esse diagnóstico inicial. Porque eu conheço muitas pessoas que querem escrever um livro, né, mas acho que isso é um absurdo cada exemplar, né? Vai depender do projeto. O mesmo livro, o mesmo material, se você for imprimir 50 exemplares, a gente fala tiragem, né? Ou 1000, o mesmo material ele vai sair em valores diferentes. Então, existe o serviço, o valor, né, investido do serviço em si, e existe o valor do exemplar, da impressão, que vai depender da quantidade. Mas a quantidade tem mínima, não? Eu sempre sugiro pelo menos de 100 a 200 exemplares, porque não faz sentido você começar com menos, um primeiro livro. Se você for, por exemplo, vou pegar meu WhatsApp. O WhatsApp de cada um de vocês que está em casa agora, eu tenho certeza que tem pelo menos 100 pessoas, tem muito mais até. Sim. Então, junta isso em Instagram. Você pegar o seu livro e vender, vamos supor, você compraria, Vini, um livro bom por R$60? Sim. Até mais, Sim. né? Então, pega ali 100 livros seus, vende a 60, 70, 50, faz uma promoção. Rapidamente você consegue vender. Então, o custo do livro fica melhor, fica mais acessível, você consegue fomentar a sua obra, você consegue presentear o livro, ele passou a ser um cartão de visita. Então, poxa, hoje um mentor, um palestrante, quando ele chega, ele está ali no palco palestrando, ele desce, gente, quem quiser comprar meu livro, está ali o estande, tem mais informações, você entende que a autoridade de posicionamento da pessoa é totalmente diferente. Então, ele passou a ser um cartão de visita também em diversos cenários. Perfeito. Mayara, você virou empreendedora, empresária. Qual que é a maior dificuldade que você achou no empreendedorismo? Não existe receita de bolo. Mesmo que você esteja falando de um mesmo nicho de atuação. Exemplo, vou dar o exemplo do meu primeiro negócio, que foi um e-commerce. Cada e-commerce, cada produto que você trabalha, cada fase que você está no seu negócio, ele tem distinções, ele tem fase, ele tem época. A pessoa que começou a vender no Mercado Livre há 10 anos atrás e a pessoa que for começar hoje, a etapa inicial é diferente. Então, não tem receita de bolo. Mas existem pilares básicos. Você seguir princípios e valores é o primeiro deles. Você ter sede de aprendizado, de querer fazer acontecer, é um outro cenário importante. Você se conectar com pessoas que já estão aonde você quer chegar é um outro ponto também importante. E você entender que, assim, eu falo que a gente tem que trabalhar muito inteligência emocional. Porque dentro de um mesmo dia, você pode ter uma notícia extraordinária, uma mais ou menos, e uma totalmente ruim. Você pode começar, poxa, uma venda. Chega no final do dia, poxa, não batemos a meta do mês, um exemplo. Então, você lida ali com altos e baixos, desafios e situações no decorrer do dia que são imprevisíveis. Por mais que haja um planejamento, e é fundamental que haja um planejamento diário, semanal e mensal, anual, claro. Mas essas circunstâncias inesperadas vão acontecer. Então, quanto mais inteligência emocional a gente consegue desenvolver para controlar as emoções e saber aplicá-las da melhor forma possível, né, da melhor maneira, a gente consegue ter resultados e desfechos ainda mais satisfatórios. Perfeito. Eu vi que você tem uma mentoria, você é muito inteligente, fala muito bem. Você teve uma mentoria com o Pablo Marçal. Eu conheço pessoas que são muito inteligentes também, falam bem tudo, só que ele não consegue acessar uma mentoria com o Pablo Marçal pelo fato de ser muito caro.
que você indicaria para essa pessoa? O Pablo, ele tem diversos tipos de mentoria. Então, ele tem uma de ticket menor, ticket médio, ticket maior. Então, assim, é não dar desculpa para não fazer. Se realmente você entende que o melhor para você fazer com ele, eu tô falando dele aqui, mas tive outros mentores. Mas vamos supor, eu quero fazer a mentoria do Pablo, mas eu não tenho recurso, a pessoa, só o conteúdo dele gratuito, eu vou te falar porque eu comecei dessa forma, tá? Eu comecei absorvendo todos os conteúdos dele do YouTube. Certo. Maratonei. Então, dali eu já tive muito conhecimento. Ele faz muita live, muita entrega de conteúdo gratuita. Então, não ter o recurso não é um motivo para não acessar o que ele carrega de informação. Poxa, estou numa situação, quero investir e tudo mais. Tem a mentoria do Piorano, que no caso agora eu sei que teve algumas mudanças. Então, tem outros produtos dele que, se você parar para pensar, não são inacessíveis. Às vezes é o que você gasta em uma saída corriqueira por mês. Então, você pegar talvez 150, 200, 300 reais por mês e investir em algo que vai transformar a sua vida, faz sentido. Se você tiver isso como meta objetivo, não fazer por fazer. Certo. Então, por exemplo, nessa mentoria dele, a primeira que eu fiz, que foi a do Piorano, foi 1 ano de acompanhamento, né, ali em grupo. Nós tínhamos uma mentoria com ele fechada, né, semanal. Nós tínhamos diversas tarefas semanais, leitura de um livro da Bíblia por semana, a leitura de um livro, né, de autoajuda, desenvolvimento, a depender da temática que estava sendo trabalhada para ler, tinha uma pessoa para modelar, jejum para ser feito, então tinham várias ações para a gente executar durante a semana. Tudo isso traz o quê? Disrupção de mentalidade, quebra de paradigma, identificação de crenças e ressignificação de crenças. Então, esse período de 1 ano que eu vivi foi, assim, um divisor de águas na minha vida. Então, dá sim para fazer. Poxa, já é um empresário de alto nível, já tem uma situação financeira diferente. Então, ele tem aquele o conselheiro, né? Que eu não sei quanto que está o ticket atualmente, mas talvez ali na casa de 300 mil, mais ou menos. Então, vai depender da fase que você tá. Independente da fase que você tá, você consegue. Tem uma palavra que é um neologismo, que eu uso bastante, que se chama desciação. Essa palavra não existe no dicionário, mas eu criei para trazer a seguinte reflexão. Desciação é você decidir e agir. Se você só decidir e não agir sobre aquela mudança, não passa de boa intenção. E boa intenção somente, ela não muda resultado. Então, poxa, eu quero me desenvolver. Decida. Por onde você vai fazer? Com o que você tem. Ah, mas não tem nada. Você sempre tem alguma coisa. E eu não estou falando do financeiro. Se você tiver força de vontade, se você quiser se dedicar, você vai fazer acontecer. Então, é buscar mentores que você se identifica de alguma forma. Absorva o conteúdo gratuito. Poxa, eu não quero investir no primeiro momento. Absorve o conteúdo gratuito. Entender o que faz sentido para você, aquele caminho que você vai investindo e vai sentindo e vai aplicando. Livro, mentorias, cursos, imersões, só faz sentido quando você aplica. E não precisa aplicar tudo. Você precisa aplicar aquilo que faz sentido para você hoje. Eu escutei uma vez o Joel J., que é um cara assim extraordinário, também admiro bastante. Joel J. fala muito que, poxa, pegou um livro, você não precisa aplicar 100% o que está nele. Mas aplica ali pega 2, 3 insights que você teve e aplica. A gente tem a chamada regra de Pareto 80-20, né? Então, 20% das nossas ações refletem 80% dos resultados. Sim. Então, ter essa clareza facilita, poxa, eu não preciso praticar tudo. E não estou falando no sentido de ir para a linha de procrastinação, mas no sentido de decida 2 ou 3 coisas para poder fazer e execute até o final. Aí sim você vai começar a ver resultado. Perfeito. Você falou que é palestrante também, mas você já dá palestra? Você pode contratar você para dar palestra? Pode também. Atualmente eu tenho falado muito dessa disrupção de mentalidade com relação a você, crenças, toda essa percepção e trazendo para a linha da editorial. Porque eu recebo muitos questionamentos de, poxa, mas eu não sou escritor ou escritor, poxa, mas eu não sei escrever um livro. Mas a minha história, quem que vai ler? O que é importante? Então, essas objeções que nada mais são do que crenças limitantes que as pessoas carregam, e eu falo isso com propriedade porque eu já tive essa mentalidade. Então, o meu objetivo é desmistificar isso
e mostrar que qualquer pessoa pode escrever um livro, ela tem conteúdo sim para escrever, não somente um, mas vários, só que uma ou diversas crenças que ela ainda carrega é o que limita ela desse sonho. Então, o meu propósito, o meu objetivo de vida com relação a palestras e determinadas mentorias é trazer essa percepção para as pessoas. Ah, perfeito. Quem quiser contratar é só entrar no Instagram, né? No Instagram, manda um direct que eu e minha equipe a gente vai ter maior satisfação em responder. Ah, perfeito, gente. Vai estar aí na tela aí. Aí quiser querendo contratar ela, é só mandar um direct lá e ela vai atender, ou a equipe dela vai atender e vai falar com vocês aí. Maíra, você falou muito da Bíblia. Me fala para mim, para o pessoal, o Gênesis 11:6. Não, decorada eu não sei. Você me fala qual é o versículo que eu falo. A Torre de Babel. Mas falar o quê? Unidade e linguagem. Ah, perfeito. Unidade de linguagem, eu acredito que é fundamental, falando de linguagem, né? Eu faço pós também em neurociência. Então, assim, a questão da comunicação, ela é extraordinária quando ela é bem utilizada. Então, tudo depende da intenção que você carrega. Igual eu falei que tem provérbios, a boca fala do que o coração está cheio. Então, o que você reflete, que você está exteriorizando, é o que você carrega. Você gosta ou não disso, mas é a verdade. Torre de Babel, você vê que todo mundo tinha a mesma linguagem. Mas a torre, ela foi criada com um propósito que não foi genuíno. E tanto que na palavra fala que Deus desceu para poder destruir e confundir a língua das pessoas. Então, o propósito daquela construção não era genuína, não agradava o coração de Deus. A intenção não era boa. Então, houve essa distinção de línguas. Daí, como me comunicar bem com a pessoa? Primeiro de tudo, se a sua intenção é genuína, busque a melhor forma de fazer essa pessoa entender. A principal responsabilidade não é de quem está recebendo a comunicação, é de quem fala. Tá? Por quê? Vamos lá. 7% é a minha comunicação, vou dizer assim, digitada. Por isso que muitas vezes a falha de comunicação e ruído quando você manda uma mensagem para uma pessoa. Porque às vezes você quis transmitir algo, mas como é uma linguagem que a pessoa não sentiu sua voz, sua entonação, sua expressão facial, seu jeito, não sentiu a sua energia, ela pode tirar a conclusão que ela quiser. Sim. Se eu responder, a pessoa me fez uma pergunta e eu responder, ok, dependendo da pessoa, se ela tiver de bom humor, ela pode entender, se ela tiver de mau humor, pode dizer, mas só respondeu isso. Então, você entende que uma mesma resposta, ela pode ter várias interpretações, digamos assim, né? Então, 7% isso. Então, nos 35% a 38%, quando tem um tom de voz. Então, é diferente quando eu mando um áudio do que eu digitar uma mensagem. Quando eu faço uma ligação para uma pessoa, eu posso não estar vendo a pessoa, mas o meu tom de voz, a minha velocidade da fala, tudo isso vai interferir para a forma que essa pessoa vai entender a minha comunicação. Em terceiro, e claro, maior parte, a minha expressão facial. Então, eu estou aqui com vocês, eu estou gesticulando, tem a minha expressão facial, tem o meu posicionamento, o meu comportamento. Não somente isso, mas tem o meu tom de voz e as palavras que saem da minha boca, ou seja, é a junção de tudo. E o corpo, ele reflete muito o que é falado. Por isso que quem entende um pouco de comportamento humano, da forma que o corpo se expressa, às vezes a sua verbalização está saindo uma coisa, mas o seu corpo está demonstrando outra, porque se torna até um pouco inconsciente. Então, você pode querer esconder algo com as palavras, mas o seu corpo ele não vai esconder. Então, ter clareza de comunicação é isso. E eu acredito, assim, quando a gente tem esse coração genuíno de querer transmitir a melhor informação possível para as pessoas, isso vai acabar acontecendo. E se a comunicação não foi clara, muda a forma de comunicar. Falando bem especificamente dessa questão de unidade de linguagem, eu vou trazer para relacionamento, por exemplo, e pode se aplicar a tudo na vida, profissionalmente, amizade, etc. Quando o casal, o homem e a mulher, eles têm unidade de linguagem, entende que não necessariamente os dois vão 100% concordar em tudo, mas eles vão se respeitar porque eles estão olhando para a mesma direção, o mesmo caminho. Aquela história, quando o homem e a mulher, cada um quer algo da vida totalmente diferente, cada um vai para um lado. Sim. Então, isso dá uma quebra de comunicação. Um exemplo, um vai querer desenvolvimento pessoal, o outro quer ficar no sofá, deitado, sábado e domingo. Vou dar um exemplo, né? O homem ali assistindo o jogo e não quer saber de crescer. Você entende que
essa mulher que estiver buscando esse desenvolvimento, ela vai começar a ter uma comunicação, uma mentalidade diferente, um posicionamento diferente, e o homem, nesse exemplo que eu estou dando, não vai acompanhar. Então, quando ela vem, traz para ele, primeiro mude a você, você não vai mudar as outras pessoas, mas você tem autonomia 100% de mudar você, sua vida, sua mentalidade. Quando você começa a passar por esse processo de transformação, é inevitável, quem está perto de você vai sentir isso. E vai ser até estimulada a poder, poxa, que é essa pessoa, essa minha esposa, ou se for ao contrário, né, o marido, começou a ter esse resultado, tá tendo esse posicionamento, mudou essa forma, começou a emagrecer, começou a falar de assuntos diferentes, poxa, eu vou acompanhar. Aí vocês entram numa sintonia, entram na sinergia, entram na mesma frequência e conseguem ter ainda mais clareza de comunicação e unidade de linguagem. Entende? Então, unidade de linguagem, na minha percepção, é isso. É você querer as mesmas coisas do que aquela pessoa, é você estar olhando na mesma direção. Eu posso ter uma forma de pensar sobre um determinado assunto e, né, exemplo, o cônjuge pode ter outro. Mas, quando você tem uma linha de respeito, uma linha de escuta ativa, isso tem que ser das duas partes, claro. Comunicação, você consegue ajustar. É chave e fechadura, não tem como. Só que qual a principal hoje falha de relacionamentos, de relacionamento conjugal, interpessoal, amizades, profissionalmente falando? Comunicação. Porque o óbvio precisa ser dito, porque você precisa, às vezes, repetir a mesma coisa de formas diferentes para que a comunicação chegue da forma que você quer ou precisa ser comunicada. Então, é comunicação, é você buscar ter o máximo de clareza possível. E, repito, quando a sua comunicação é genuína, as coisas vão ter uma fluidez. Sim. E unidade de linguagem aplicar no empreendedorismo, na empresa? Vou dar um exemplo. A gestão pode ser o dono da empresa, um CEO, um gerente independente. Vou dizer, da linha estratégica, tática até operacional. Precisa começar uma clareza de comunicação de cima para baixo, no sentido de aquilo que o dono, o CEO da empresa, enfim, diretor, tiver clareza e tiver sido alinhado estrategicamente falando, tem que descer para a equipe tática. Desceu para a equipe tática, se for de uma comunicação coerente, correta, com unidade de linguagem, o gerente ali, digamos, entender o que precisa ser feito, vai levar para o operacional. Só que se tiver ruído nessa comunicação, é igual aquele telefone sem fio. Vai começar uma coisa e terminar totalmente diferente. Então, a execução, esse resultado não vai ser bom, não é porque as pessoas talvez não queiram fazer. É porque a comunicação não foi clara, ela não foi dita de uma forma que se fizesse entender. Tem uma outra linha que é a questão de comportamento. Então, tem pessoas que são mais visuais, outras são com outros tipos de comportamento de mais afinidade. Então, você precisa entender a melhor maneira de fazer aquela pessoa entender sobre o que você está comunicando. E para a pessoa precisa fazer sentido. Tem até um livro do Simon que fala assim, comece pelo porquê. Você precisa mudar isso porque a gente precisa chegar nesse objetivo. Não simplesmente tem que mudar. Exemplo, quando eu estava como gestora no hospital, a gente fez um processo de acreditação hospitalar pela ONA, que é bem conhecida, nacional, e dali eu estava à frente também no projeto de mudar todo o prontuário, que era papel, para digital. Certo. Então, você imagina chegar para 200 e poucas pessoas, trabalhar isso, claro que existia um planejamento, mas trabalhar para que as pessoas, que tudo que fazia escrevendo, ela iria fazer a nível de sistema. Então, observa que eu estava lidando com pessoas que tinham se formado há pouquíssimo tempo e pessoas que já tinham 15, 20 anos de profissão. Como que você vai levar para essas pessoas diferentes a mesma informação? Imagina que você fez a mesma coisa por 15 anos. Chegou agora o prontuário digital, vou mudar. O que passa na cabeça dessa pessoa? Você entende que a minha comunicação, ela precisa ser diferente. Sim. O meu suporte precisa ser diferente. E eu preciso trazer a clareza, o porquê que aquela mudança está sendo feita. Qual é o nosso objetivo, qual é o nosso propósito? Para a pessoa entender que, poxa, nós estamos mudando por esse objetivo. Porque o nosso objetivo é alcançar, exemplo, uma acreditação hospitalar. Nosso objetivo é trazer otimização para a equipe de enfermagem. Nosso objetivo é trazer níveis maiores de segurança do paciente. Então, quando você traz clareza do porquê, fica muito mais simples a pessoa absorver e, poxa, vou me propor, então,
a seguir nessa visão, entrar em unidade de linguagem e seguir esse caminho. Perfeito, perfeito. Muito bom, Mayara. Bem esclarecido. Mayara, nós estamos chegando ao fim, passa muito rápido, né? Quando Sim. a conversa flui, passa muito rápido. Eu queria... A Bíblia, ela tem muitos códigos, né? Sim. E tem gente que lê a Bíblia de uma forma rasa e não consegue entender. Qual que é a dica que você daria para essa pessoa, para a pessoa ler? Eu falo que a Bíblia, eu falo não, isso já é dito, é uma palavra viva. Eu posso ler hoje Provérbios 1 e daqui a uma semana ler novamente, e eu posso ter um novo entendimento. Isso vai depender de alguns pilares. Um deles é o seu relacionamento com Deus. Deus é igual um relacionamento interpessoal. Como que eu vou ter mais clareza de quem é Deus, de ouvi-lo, de ter esse discernimento? Quando eu busco ter relacionamento com Ele. Como que eu busco ter relacionamento com Ele? Quando eu paro para conversar, quando eu paro para querer ouvi-lo. Eu digo assim, é muito engraçado, eu tive essa virada de chave também. Poxa, eu pedi isso a Deus, essa resposta, essa clareza, mas você parou para ouvir? Então, tem que parar para ouvir. Lembre-se que é um relacionamento mesmo. Então, todo dia, eu particularmente falando, nos primeiros momentos do dia, o meu relacionamento é com Deus, minha oração, meu devocional, minha reflexão, e dali declarar, né, palavras sobre a minha vida, meu dia, em todos os cenários, todas as áreas da vida, e ter tudo isso. E a palavra, ela é viva, ela vai te trazendo novos níveis de clareza e discernimento. Então, lê um pouquinho todo dia, e refletir não é só ler. Então, reflita, pensa, o que é que faz sentido, faz as perguntas que precisa, anota num caderninho o que é que você entendeu, anota suas dúvidas. É interessante você ser discipulado, então, eu não estou falando aqui de religião, tá, gente, em nenhum momento, nesse é o ponto. Estou falando de Deus. Então, de repente, buscar uma igreja, uma denominação que para você faz sentido, e você buscar informações, clareza, poxa, o que é que está fazendo? O estudo da Bíblia, tá? Vamos estudar. E não necessariamente você entender tudo aquilo como 100% verdade. Pode ser questionado. E questionado no sentido de se fazer entender. Poxa, o pastor, vou dar um exemplo. O pastor deu uma determinada palavra e explicação sobre esse versículo. Mas para mim não ficou claro, porque eu tenho essa visão. Então, é interessante você ter pessoas com experiência e maturidade espiritual para conversar sobre isso e te trazer essa clareza. Porque daí vem os ensinamentos, a sabedoria é o conhecimento aplicado. Você conhecer o que a Bíblia fala é uma coisa, você aplicar o que a Bíblia fala é outra. Então, você aplica quando você tem clareza do que está sendo falado e vai sendo ajustando e lapidando a cada momento. E ter intimidade com Deus, né? Sempre, Principalmente, sempre. Né? É o ser assim mais espetacular e gracioso que existe. Eu sou muito grata a Deus por ser criada, por ter tido o dom da vida e por tudo que Ele fez, independente do que ainda vou viver, porque Ele já fez todas as coisas. A palavra diz que Ele já escreveu todos os nossos dias. Então, assim, eu sei que coisas extraordinárias eu vou viver, que já está escrito, e eu vou realizar tudo isso. Então, confio nele, minha vida, meu ser, meus negócios, projetos, tudo é consagrado a Ele, por Ele são todas as coisas. Eu sei que a cada dia que passa, a gente vai mergulhando nesse oceano, que é a vida de comunhão com Deus. E a Mayara de 5 anos à frente, com certeza, vai ter uma maturidade espiritual com Deus muito mais forte do que eu tenho hoje. Perfeito, Mayara, muito bom. A última pergunta, Mayara, qual que é o seu maior medo hoje? Medo? Boa pergunta essa sua. Meu maior medo... Eu tenho focado tanto naquilo que Deus me deu de clareza, que existem vários medos, mas eu não foco no medo, até porque o que foca expande. Mas acho que um medo seria de desagradar e desonrar a Deus naquilo que Ele me criou para poder ser e fazer aqui na Terra por Ele. Perfeito. Acho que esse seria um bom ponto a ser refletido. Perfeito, muito bom. Bom, gente, infelizmente estamos chegando ao finalzinho do nosso programa. A Mayara muito bem, muito inteligente, dá pra gente aprender muito com ela aqui. Vou convidá-la novamente o dia que ela quiser vir aqui, ligar. Tô aí próximo de Guarulhos, tal dia eu vou estar aí, vou passar aí pra gente gravar. Fique à vontade, Mayara, é só ligar. É muito bom, foi muito bom conversar com você. Eu sei que meus seguidores vão gostar muito e vão pedir novamente. Pode ter certeza disso. E, gente, vai alguns cortes aí para as redes sociais, tá bom? É só vocês depois clicarem lá e procurar a Mayara lá, que ela vai estar lá.
Tá bom, gente? Com certeza. Mayara, muito obrigado mesmo por você dedicar esse tempo para a InovaCast Guarulhos. E Imagina. quando você precisar, pode vir aqui e a gente bater papo, conversar. Com certeza. A honra foi minha, toda a satisfação. Espero ter trazido um pouquinho de boas sementes para vocês. Abram o coração de vocês para receber pelo menos um insight. Se uma vírgula do que eu falei aqui fizer sentido para a sua vida, aplique. E vai ser uma honra ter essa troca, né? Poxa, Mayara, apliquei aquilo que você falou fez muito sentido. Encaminha para pessoas que você entende que faz sentido estar absorvendo esse conteúdo. E um de vocês que estiver assistindo aqui tiver tido uma transformação de mentalidade, um insight, uma mudança de resultado, minha missão já está mais do que completa. Então, muito obrigada pelo convite. Fica aqui as portas abertas para outras oportunidades. E muito obrigada a cada um de vocês de casa. Perfeito. Eu quero agradecer o meu amigo Cabral, que indicou a Mayara. Eu quero mandar um abraço para ele também. Um beijo no coração, Cabral, que Deus te abençoe. E quero mandar um abraço a todos os meus seguidores e aos seguidores da Mayara também que vão estar assistindo. Claro. Gente, deixa um comentário aí, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no nosso canal. É de graça, como eu sempre falo, tá bom? Um beijo no coração de todos, que Deus abençoe a todos e até amanhã, com a permissão de Deus. Um beijo, boa noite. Até mais, gente. InovaCast Guarulhos, conectando mentes criativas, gerando inovação. Quer saber o que rola em Guarulhos, no Brasil e no mundo? O InovaCast traz tudo para você, com análises e bate-papos que vão além da notícia. Siga-nos nas redes sociais.